TDFcast número 89, convidado de hoje é um fenômeno. Conheço há alguns anos, acompanhava na telinha quando jogava bola e já há bastante tempo, estou para dizer aí 4 ou 5 anos, acompanha aqui o trabalho da trilha, acompanha o que a gente faz e mais do que isso, agora é um companheiro de caminhada. Está fazendo um trabalho maravilhoso na parte de desenvolvimento comportamental e também de desenvolvimento motor dos atletas, enfim, com mentorias, processos e direcionamento para essas famílias e atletas que sonham, né, e tem uma oportunidade de jogar numa categoria de base, seguir carreira e tudo mais. Mas eu vou deixar para ele contar. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Marquinhos, você é fera. Prazerzaço te receber. Prazer é meu. Essa resenha tá demorando para sair, né? A gente sempre tentava combinar aí, conciliar as agendas. E, cara, prazer. Vamos falar aqui sobre futebol, formação, falar um pouquinho aqui, né, da minha carreira, né? Para quem não tem o conhecimento, fiquei 20 anos como atleta profissional. Antes disso, mais 7 anos nas categorias de base. Comecei no Corinthians, fui formado dentro Vai do Corinthians! Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians! Aqui é Corinthians. Formado dentro do Corinthians, né? Entrei com 10 e saí com 24 anos. Então foram 7 anos categoria de base, mais 7 anos de profissional. Então um aprendizado enorme, você ser formado dentro de uma categoria de base de um clube como o Corinthians. Então, como eu falei, 7 anos nessa categoria de base, onde a partir dos 16 anos, comecei a ser convocado para a seleção brasileira de base. Então, esse processo aí de sub-17, e aí aonde, dentro desse período aí, fui campeão sul-americano, campeão mundial, sub-17. Depois desse período, aí logo que eu sou campeão do mundo, eu tenho a minha estreia no profissional. Tenho essa transição ao profissional, estreio no profissional em 2000. Onde simplesmente, eu falo isso, estrear já é muito relevante para o atleta, né? Realização do sonho. E simplesmente eu fui estrear contra um Vasco para marcar o Romário. Só isso, né? E graças a Deus, nesse jogo fui muito bem, escolhido melhor em campo. O Romário, depois do jogo, deu uma entrevista me elogiando, tudo, enfim. E aí eu ainda dei sequência na seleção de base, né? Foi aí o processo no sub-20, e aí é onde fui campeão sul-americano também, disputei o Mundial, mas o Mundial nós não conseguimos aí ganhar o título, onde eu joguei com Kaká, Adriano Imperador, Maicon, Edu Dracena, muitos jogadores aí de altíssima qualidade que jogaram Copa do Mundo, né? E aí a sequência dentro do profissional do Corinthians, mais 7 anos, como eu falei, e aí tem esse processo de 7 anos dentro do profissional, ali conturbado, não preparado. Hoje, como se falou, né, tenho trabalhado com isso, e o que eu vivi, eu consigo hoje passar muita coisa aos atletas, porque imagina, 17 anos, se você estreia num profissional, já é campeão do mundo pela seleção de base, fama, dinheiro, enfim. E eu me perdi nesses 7 anos aí no profissional do Corinthians. Deixei de aproveitar muitas oportunidades que poderiam ter me direcionado para uma carreira diferente, mas aprendizado faz parte também da nossa vida. E aí, saindo do Corinthians, fui jogar na Turquia. Fiquei 4 anos na Turquia, né? Um momento delicado de uma lesão muito grave na coluna, onde eu abri mão do último ano de contrato que eu tinha, que eu não conseguia performar, ficava muito tempo em fisioterapia e isso estava me fazendo mal. E eu acabei abrindo mão e voltando para o Brasil. E aí, quando eu volto para o Brasil, jogo, não jogo, continuo a jogar 28 para 29 anos, um momento delicado ali. Fiquei 6 meses sem jogar, voltei para o Brasil com esse pensamento. E através da família, dos amigos, vou tentar aqui no Brasil mesmo, ver se eu consigo jogar. E é onde eu retomo a minha carreira ali. E aí vou para o interior de São Paulo, passos atrás jogar a Série B, onde eu fui para o Guaratinguetá. Antes eu fui para o Botafogo de Ribeirão, joguei um paulista, e depois eu vou para o Guaratinguetá, onde eu fiquei 2 anos, jogando Série B. Nunca tinha jogado Série B. Tinha companheiros meus que eu convidei para vir jogar comigo lá, tudo, e os caras não quiseram dar esse passo atrás. E eu tinha um foco, né, um objetivo de voltar a jogar a Série A novamente. E aí depois desses 2 anos aí com o Guaratinguetá, apareceu a oportunidade no Figueirense, em 2014.
onde eu vou pro Figueirense. Ali fiquei 4 anos, bicampeão catarinense, né? O período do Figueirense ali que estava na Série A, né? Foram 4 anos, 3 anos de Série A. E aí, pós-Figueirense, eu vou pro Avaí, né? E tem 1 ano e meio ali no Avaí, onde também conquistei um acesso com o Avaí e um campeonato catarinense, né? E aí em 2019, aonde eu encerro a carreira, né? Já com os 37 anos, ali, como eu falei, 20 anos como atleta profissional, muitas coisas que eu vi, né? Detalhadamente aqui, a gente vai conversar um pouco mais, mas essa foi a minha trajetória aí como atleta, né? De 20 anos aí como atleta profissional e os 7 anos aí como atleta das categorias de base. Boa, meu amigo. Antes. Bastante, né? Já anotei bastante coisa aqui. A resenha vai ser longa aqui. Vai. Mas antes queria mandar um abraço só para um amigo em comum que inclusive apresentou a gente, seu amigo Marco Antônio. Ah, fenômeno. Esse é fenômeno de verdade. Eu esse aí. já conheci muita gente na bola. Esse cara tem um coração gigantesco, então faço questão de mandar um abraço para ele que Abraço, meu irmão. Desde sempre ajudando a gente por aqui. Esse é fenômeno. Ele está fazendo um bom trabalho, né, velho? Tá um trabalho bacana na Portuguesa, né, velho? Legal. Eu quando ele acertou na Portuguesa, eu falei para ele, cara, o futebol precisa de mais pessoas como você dentro dos clubes, né? Não só pelo conhecimento, por ter sido atleta, mas pela pessoa e o ser humano que ele é. Não, ele é 10. Vamos começar de trás para frente aqui. Você falou que encerrou a carreira em 2019. A primeira pergunta minha aqui é já direta. Quero ver, se vira nos 30, meu Bora. filho. É assim, eu gosto assim. Eu quero que você me fale um pouco sobre essa tua transição de carreira de ex-atleta para pai de atleta. É isso mesmo. Hoje eu sou o pai do Davi, que tá aqui, né, do meu lado, e correndo atrás do sonho. Né? Na verdade, eu encerrei a carreira, tive esse processo de transição, aí que a gente vai falar, e hoje acompanhando ele, o que eu falo muito, né, e nós trabalhamos com jovens atletas, vê a loucura que tá, né, muitos pais ainda que precisam de conhecimento para realmente deixar os seus filhos se divertirem com o futebol na faixa etária que tá, sabemos da precocidade que o futebol tá, mas enfim. E é o que eu falo para ele. Falei, a idade que tu tá, tu quer isso para tua vida, tu quer correr atrás do teu sonho, corra, mas primeiro, se divirta com o futebol. É o que eu falo pros mentorados com que eu trabalho e com meu filho principalmente no dia a dia. Se divirta com o futebol. Futebol não... Eu falo 2 palavrinhas que existem hoje no futebol, que tem que andar com o atleta, que é a alegria e a coragem. Alegria, velho. Se divirta com o futebol, interessa. Ah, mas eu tô num clube já, eu tô numa base, onde se eu não for bem no final do ano, vão me mandar embora. Cara, se tu ficar preocupado com isso, aí tu não vai render, tu não vai aproveitar o futebol. E, então nós falamos muito sobre isso, alegria, e eu falo para ele diariamente. Se divirta e coragem para jogar futebol. O garoto que não tenha coragem para jogar, ele não vai conseguir fazer nada. Então eu acompanho ele muito mesmo na questão da diversão, tem 12 anos, mas ajudando ele nesse processo. Enxerga algo que precisa ser feito, vou lá fazer, como eu falei, né? Estamos indo a São Paulo para fazer aí uma questão de uma avaliação física, para poder trazer situações para ajudar ele nesse processo, vou fazer, mas nada que, por exemplo, se ele chegar lá com os 15, 16 anos, ele, não, pai, eu vi, não é isso que eu quero. Tudo certo. Segue a vida. Sem essa loucura de, tem que ser, não, pô, porque é muito legal, né? Imagina, um cara foi atleta e vê o filho trilhando isso daí, é muito bacana. Mas bem livre, bem solto, como se ele estivesse praticando qualquer outro esporte. Você é natural de São Paulo? Sou natural de São Paulo, né? Fui criado na zona leste de São Paulo, Corinthians, velho. Aonde é a arena, né? Que a gente chamava de Itaquerão. Ali eu fui criado, né? Na zona muito próxima. Eu morava a 10 minutos dali. As categorias de base, depois, né? Sub-15, 17, 20. O centro de treinamento era ali, né? Então, conheço muito bem a região. Sou de São Paulo, capital. Eu perguntei isso por causa dessa transição, inclusive. Porque o Davi hoje está com 12 anos, né? E você falou que você entrou nas categorias de base com 10. E aqui em off a gente estava falando, você falou, vai ficar próximo até os 14, depois dos 14, se for isso, tiver aptidão, tiver direcionamento, tiver focado nisso, nós vamos
entender qual que é o nível para você poder dar esse próximo passo, né? Me fala um pouco sobre a tua visão, sobre até essa transformação que antigamente era de uma maneira, a questão da formação, o foco e tudo mais. Hoje, completamente diferente por todos os... Eu vou falar não todos os culpados, mas todos os envolvidos. Mas quero que você fale um pouco sobre a sua visão do que era antes, o que era agora, o que tem de bom, o que atrapalha no processo da formação. Muito boa pergunta. Muito boa mesmo, porque, como você falou, eu entrei com 10 na base, mas naquela época era, tá, beleza, você tava numa base, mas era total diversão, velho. Sem, sabe, essa precocidade de hoje de, que tem que fazer, perdão, que tem que fazer, que tem que acontecer, que não, senão eu sou mandado embora. Cara, sério, eu comecei a olhar o futebol, na minha época, era com 15 anos. Realmente, opa, peraí, infantil, né? Que nós falávamos infantil, juvenil, juniores. Entrei no infantil aí, mas antes disso, então assim, eu entrei e o meu pensamento vai de encontro, né? Vai contra o momento. Que o momento hoje, que essa precocidade é 10 anos, meu filho tem que estar numa base. Tô vendo um monte de garoto lá, na 10 anos, tá no clube tal, faz não sei o quê. Cara, eu vou na contramão. Eu vou na questão do desenvolvimento individual do garoto, do atleta. Até para enxergar mesmo a aptidão dele, se ele realmente, né, valências físicas, não tantas até devido à idade, mas as questões técnicas, é preparar, porque muitas vezes eu falo sobre isso. Os pais lutam incessantemente para estar numa base. Muda de cidade, né, sai do trabalho, ou só vai o pai, só vai a mãe, faz mudança. Eu já vi vários ali em Florianópolis, na grande Florianópolis, trabalhando com atletas, de fazer essa mudança. Nossa, realizei o sonho, cheguei num clube grande. E chegar lá, ter 40 garotos na categoria, o filho treinar somente 30 minutos, praticamente, e não se desenvolver. Bateu um ano, esse garoto estava retornando. Por quê? Porque ele não se desenvolveu. Como ele vai se desenvolver treinando 30 minutos, em um grupo de 40 garotos, como é que... Então, assim, muitas vezes eles são pegos pela emoção. E os profissionais que trabalham em clubes aproveitam disso. Porque é uma briga gigantesca hoje dos observadores. O quê? Eu estou em uma competição. Se eu não olhar, um garoto que fez algo diferente, já querem levar. Por quê? Se eu não levar, outro clube leva. E se esse garoto chegar lá na frente e despontar, eu vou ser cobrado. Então existe essa briga. Então é o que eu falo sempre, a briga por levar, e aí o cara fala, olha só, semana que vem eu quero o teu garoto lá. Eu parei de jogar e eu agenciei, fiquei 3 anos agenciando. E aconteceu isso, com um dos garotos que na época tinha 10 anos comigo, o clube chegou e falou, semana que vem eu quero ir lá, falou pros pais. Os pais desesperados, cara, é o clube tal, e aí o que eu faço? Eu falei, calma. E ele veio, na verdade, que ele jogava com meu filho, era um ano mais velho, e ele veio lá no escritório pedindo ajuda. E eu nem trabalhava com um garoto dessa idade, falava, vou ajudar e já vou tá junto com ele. E aí fui conversar com o clube, os pais não conseguem sair. Tá? Resumindo, não foi nesse ano, só ia para jogar. Não, mas eu quero ele aqui, então só traz ele para jogo. O pai só ia, a mãe eles pagavam, que não tinham condições, e iam lá só para o jogo. No outro ano, aí ele se preparou um ano, fizeram uma proposta melhor, ajustaram questão de trabalho pro pai e tal. Aí o pai foi. Tá lá até hoje nesse clube. Mas como? De uma forma mais estruturada, assim, na emoção. Então hoje eu enxergo, e eu tenho essa decisão com o Davi, por causa disso. Eu não vejo com bons olhos, eu tô com a minha família em Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Eles estavam no Havaí na iniciação que terminou. E saí do estado, eu não vou sair. Então eu falo para ele, se desenvolva, né, hoje está no Guarani da Palhoça, que tem categoria de base lá, é um clube formador, entendeu? Então ele está treinando lá, joga futsal, se desenvolve tecnicamente comigo e vamos buscar o outro pilar também que é importante na formação, desenvolvimento individual na parte física. E aí, como você falou, com 14 anos, que é onde realmente o negócio pega, e muitos ficam, mas aí está muito tarde. Ele está em um clube, ele está lá, se ele estiver performando em alto nível, mesmo que o Guarani, que é um clube formador, esteja para o nível dele, vai aparecer oportunidades e ele vai seguir o caminho dele. Ô Paranhos, acabei de lembrar aqui, Paranhos, que o campeão mora na Grande Floripa, né? E nosso telefone nunca tocou pra ir lá comer um camarão, uma picanha. Não. Teu telefone já tocou?
Mas isso aí eu sou fraco, velho. Eu sou fraco. Nessa resenha. Não, a resenha. Agora, o churrasco, o camarão nem como. Você, assim, eu sou paulista. Que é O negócio é paulista, mano. velho. Eu não sabia que eu era o quê? Alérgico a camarão. Fui descobrir aonde? Na praia de Floripa. Por quê? O guerreiro lá em São Paulo era o quê? Comia só sardinha enlatada e olha lá, velho. Aí chegou o camarãozinho empanado na praia, comeu. Opa, peraí, o negócio não tá legal. Aí já vi que, então, assim, frutos do mar, o negócio da carne, mas é a resenha. Quando eu vou aos parceiros lá em casa, se for lá, você que vai fazer o churrasco. Mas nunca tocou o telefone, né? Inclusive eu tava... Não precisa tocar, né? Inclusive eu tava pra aquelas bandas ontem, Paranhos, e nada. Ontem? Mas aí você vai... Aí o cara... Aí ele quer que o cara... Mas fica a dica, meu Deus né? do céu. Fica a dica, mas enfim. É difícil. Você tocou num assunto que a gente bate bastante aqui na trilha, que é a questão de dor e desejo, né? Nós estávamos falando isso antes. O desejo do pai, que o filho já está numa categoria de base, já está inserido no processo, é o desejo que ele chegue no futebol profissional. E assim, eu costumo falar por aqui que não existe receita de bolo, né? E se tem alguém que está falando que tem receita de bolo, é melhor fugir, né? Foge, corre. Receita de bolo não existe, mas existe uma coisa chamada padrão de comportamento. Padrão de comportamento é o seguinte: se você quer ser um bom advogado, pegue 10 advogados que são referências naquela determinada área que você quer trabalhar, analise o padrão de comportamento deles, entenda o que tem de bom, entenda o que tem de ruim, tenha discernimento para conseguir separar o que é o que, né? E repete o padrão de comportamento. Isso funciona para advogado, para médico, para dentista, para administrador, para empresário, para empreendedor e para jogador de futebol. Jogador de futebol, quer entender o padrão de comportamento, a gente não precisa ir longe. A gente só vê, se fosse falar assim, quem são os atletas que são um exemplo, que são referência tanto dentro quanto fora de campo, que eu poderia me espelhar, né? Se eu fosse uma criança que tem o desejo de se tornar jogador. Então, padrão de comportamento funciona bastante. Só que o simples, o básico e o bem feito é o mais difícil de fazer, né? Que é treinar bem, comer bem e dormir bem. Que é o básico do básico do básico. E que todos sabem, só que não aplicam. Todos sabem. Todos os atletas, isso que você falou. Esse básico, todos os atletas sabem. Mas poucos querem realmente. É quando a gente fala aquele atleta que quer pagar o preço. É sobre isso aí. É que nem você falou, é o básico. Você vai falar com um atleta, você vai falar, cara, é isso, isso e isso. E na cabeça dele tá, não, eu sei, tá bom. Ele vira as costas e vai fazer tudo diferente. E você deve ter acompanhado muito disso, né? Confesso que eu não acompanhei a tua carreira. Sim, claro. Quando você estava da base pro profissional. Uhum. Então, que ano você é, inclusive? Eu sou 8'2". Eu sou 90, né? Tá. Apesar da falta de cabelo. E a rodada no sol. Muito tempo no sol. Você trabalhou no Nordeste, lá no sol? Pode? Trabalhando na lavoura. Mas pensando nisso, assim, eu não sei se você era um jogador técnico ou não. Se você era um jogador extra classe ou não. Não sei, tá? E aí é com você falar o que é ou não. Mas eu tenho certeza que ao longo da tua carreira você trabalhou com milhares de atletas. E você viu muito atleta que chegava, que tinha muito talento, mas não chegavam no ápice da sua performance, enquanto outros atletas que não tinham metade do talento chegaram até mais longe, né? Que tem uma frase que diz que o esforçado vence o talentoso quando o talentoso não é esforçado. E aí, voltando para a parte aqui de padrão de comportamento, fazer o básico, o simples e o bem feito, e a questão de ser esforçado, você tem alguns exemplos de atletas que só confiavam no talento e acabaram não chegando, e outros atletas que eram muito esforçados e que sabiam fazer o básico, o simples e o bem feito, tinham um padrão de comportamento e chegaram longe na carreira? Claro, vários atletas que eu trabalhei nas categorias de base, que o garoto, né, na época, né, não tinha essa noção do que precisava. Não é assim, noção. Ele sabia o que precisava ser, mas ele não queria porque ele confiava muito no talento dele. E o talento dele nas categorias, na iniciação, ali no início da formação, vai levar ele, né? Porque vai ficar naquela história. Não, ele é novo, ele aprende ainda, ele é talentoso, uma hora vai, mas só que leva até um certo ponto. Depois não vai mais. E vários atletas que, no meu caso, eu não era do mais técnico,
né? Mas tinha uma questão técnica que me dava ali uma diferença. Por ser muito alto, jogava futsal, joguei 7 anos futsal, e me deu essa questão dos fundamentos. Então eu tinha o fundamento muito bem feito, era um zagueiro alto, mas que jogava tanto na direita como na esquerda, não tinha dificuldade de trabalhar a perna esquerda, então isso me ajudou muito. Mas vou dar um exemplo aqui de atleta mesmo, de postura e comportamento. Eu peguei a carreira dele do início ao final. E aí eu posso falar que ele foi o mesmo atleta no início até o final. Betão. Peguei ele no início e joguei com ele no Avaí, subimos, eu e ele na zaga, no Avaí. Cara, o mesmo atleta. E nas categorias de base, ele não era tratado como... Ele não tinha um padrão físico para zagueiro. Tecnicamente, não era o fora de série. Mas assim, ó, sempre com a postura e um comportamento de atleta. Que a gente está falando aqui. Alimentação, descanso e treinamento. Nunca vi Betão reclamar de nada. Categoria de base, aconteceu alguma coisa, foi pro banco, ou não sei. Nunca vi ele reclamar de nada. Ele subiu depois do que eu. Ele é um ano mais novo, né? Então ele sobe um ano depois do que eu no profissional. E sempre com a mesma postura. Subiu assim, óbvio, com as suas qualidades, tudo, mas ninguém assim, nossa, vai ser... O cara foi capitão do Corinthians. Conquistou as coisas, pô. A carreira dele, né? Fábio só jogou Champions League, tal, não sei o quê. Por quê? Porque ele foi atleta. E muitos no percurso que pegaram seleção de base. Pô, tinha um volante que jogou comigo, um baiano. Até ele que faz o gol de pênalti do Mundial Sub-17. Que deu o título pra nós. E, cara, ele tinha uma qualidade, assim, ó, absurda. Mas muito. O nosso atacante tinha um atacante na categoria de base. Essa tu vai rir. Uma velocidade monstra. Uma velocidade monstra, mas ele... Escuta bem. A velocidade monstra, mas raciocínio lento. E aí o que acontecia? Esse volante aí, ele gostava de dar passe e virar na cara. E aí ele, toda hora pifando esse atacante não ia, velho. Porque ele olhava pra lá e tocava aqui. E o atacante só corria quando olhava pra ele, e ele no atrasado. Aí ele chegou pro treinador e falou: professor, fala pro Elito parar de virar cara, cara. Eu não sei quando ele vai tocar em mim ou ele vai tocar no atacante. E aí esse garoto, ele falava nas categorias de base, cara. Ele brincava e falava assim, não, cara, eu quero ganhar dinheiro, comprar um bar. Falava bem assim, comprar um bar na minha cidade, interior da Bahia, e um carro. Cara, e quando ele conquistou isso, ele já começou a largar. Ele estava no profissional, a gente estava na seleção. Acabava a convocação, ele chegava pro cara da seleção da CBF e falava, ó, pega minha passagem pra Bahia. Falei, mas tem que voltar pro clube, pô. Não, já tá conversado com o clube. Eu tenho que resolver um problema. Toda a convocação, em vez de ele voltar e ele ia pra Bahia, ele já estava no profissional, com 18 anos. Ele falava, não, aconteceu um problema familiar que eu tenho que resolver. Ficava uma semana assim, lá na Bahia, e depois voltava. Então assim, foi, até que depois rodou o interior de São Paulo e parou de jogar cedo. Então, um exemplo de um baita de um atleta talentoso e que não chegou porque já tinha essa mentalidade. Eu vou conquistar isso, pra mim já tá bom. E não seguiu. E hoje trabalhando, fala um pouquinho do seu trabalho, você me falou um pouco dos 6 pilares que vocês acabam focando na mentoria. Fala um pouco pro pessoal para eles conhecerem. Sim. Para entrar em contato contigo aí, né? Não, claro, essa questão do nosso trabalho, né? Eu e o Juninho, que é um outro ex-atleta, Figueirense, Palmeiras, jogou fora do país, outros clubes aqui. Nós temos a MJ, Academia de Futebol, que é a nossa academia lá focada em desenvolvimento técnico, metodologia para desenvolvimento técnico. Hoje o que falta muito nos clubes, na iniciação e na formação, que são os fundamentos, de realmente o atleta ter qualidade nos fundamentos para ser um atleta técnico, né? Então a gente montou esse projeto, já estamos aí no 3º ano, eu e ele. E aí, em paralelo a isso, começamos a trabalhar com mentoria. Aí faz aproximadamente um ano. Por quê? Enxergamos a falta de conhecimento dos pais, e aí sem direção, sem saber realmente o que fazer com seus filhos, tomando decisões erradas, tendo comportamentos errados. E aí a gente pensou nisso e fazer com que esses garotos, devido à precocidade,
eles entendessem o mais rápido possível o processo. Como que é o processo de formação? Como você falou, não vendemos aquela ilusão, venha fazer a mentoria Futebol com Propósito, que o seu filho vai se tornar um atleta profissional. Não. Seu filho vai entender o processo e vai saber lidar principalmente com as frustrações e as dificuldades. Que existem várias e quem não chega é a grande maioria que não sabe lidar com as dificuldades, com as frustrações e também com os momentos bons. Porque quando o atleta está ali bem, todo mundo elogiando, tu é craque, é quando muitas vezes ele se perde e não consegue voltar mais. Então é entender esse processo, que vai ter momentos da sua carreira da iniciação que você vai ser o cara. Todo mundo tapinha nas costas, vale milhões, o salário legal, mas tu não conquistou nada ainda. Se tu tirar esse pezinho do chão, o tombo vai ser grande e muitas vezes você não consegue retornar. E aquele atleta que passa por dificuldades, não tá jogando, tá performando mal, foi mandado embora, fez avaliação, não passou, ele tem que seguir o caminho dele, a trajetória dele. E aí, em cima disso, nós criamos com o método 6 pilares, que você citou, onde eu falo um dos pilares assim importantíssimo, que muitos atletas nem sabem o que é a tal da identidade. Todo mundo fala da questão mental. Mental muito importante. Sempre foi para um atleta de alto nível. Futebol, idem. E hoje, devido às redes sociais, né, todo mundo ter voz e entender de futebol, o atleta precisa mais ainda ter esse mental forte. Mas o ponto de partida é a identidade. O que é a identidade? Pô, quem você é como atleta e como pessoa? Da onde tu saiu? O atleta profissional, ele tem isso. Ele busca essa identidade dele. Sabe onde ele vai buscar a identidade dele? Com 7, 8, 9, 10 anos. Aquele garoto que o quê? Diversão. Amava o futebol, de ir lá pra quadra, pra praça, ama tá com a bola. E quando ele vai dando segmento na carreira dele, ele perde essa identidade, porque virou profissão, é pressão. Eu não posso errar. Que não sei o quê. Eu tenho que salvar a vida da minha família. Eu tenho 15, 16 anos, eu sou o salvador da... E aí perdeu essa identidade. Entendeu? Devido a essa questão. Então, um dos pilares que nós abordamos é a identidade, temos a mentalidade, postura e comportamento, que tu falou aqui, né? O propósito, rotina e disciplina e, óbvio, a técnica e inteligência de jogo. São 6 pilares que nós abordamos para o atleta. Com esses 6 pilares, estando bem alinhado, a probabilidade, óbvio, né? Tendo aptidão, tendo a palavrinha mágica talento, o mínimo de talento. Para você chegar no alto nível, todo mundo fala, o mais talentoso. É o mais talentoso. Não quer dizer que quem chegou não tinha talento. Eu sempre falo isso. O atleta que chega no alto nível, talento ele tem. É óbvio que tem os fora de série. Os muito talentosos, que é aquele atleta que você bate o olho e você fala, pô, esse aqui tem algo diferente. Mas o atleta, para chegar no alto nível, ele tem que ter o mínimo de talento, senão ele não vai chegar. Então, assim, hoje nós abordamos isso na mentoria e, assim, o feedback tem sido muito, muito bacana dessa questão. Muitas vezes os pais participam, a gente deixa à vontade para participar e os pais falam, cara, na verdade essa mentoria está sendo muito mais para mim do que o próprio atleta também. Porque os pais hoje, devido a essa precocidade que nós estamos falando aqui, ele fica perdido, ele vê, estão me chamando para ir, será que se eu não for... Eu estou deixando o meu filho de viver o sonho dele e daqui a pouco lá na frente eu não vou ter outra oportunidade como essa. E aí larga tudo, e aí vai atrás. Não é que é errado, como você falou, não tem receita de bolo. Mas não tome decisões pela emoção. Então os clubes jogam, né, com essa emoção. E aí o nosso trabalho é esse. É de trazer o conhecimento para os pais e para o próprio atleta também. Porque o atleta, o garoto, um jovem, viu o amigo indo lá para o Flamengo. Viu o outro indo pro Corinthians. Viu o outro indo não sei para onde. E ele tá lá. E muitas vezes ele não entende isso. E aí daqui a pouco ele já quer. Não quero mais. Ou já começa a treinar desmotivado. Então o garoto entendendo isso e os pais tendo conhecimento para mostrar para ele. Filho, calma. Tudo no momento correto, certo? Você não tá perdendo nada. Você tá aqui, você tá evoluindo. Esse é o processo. Esse é não sei o quê. E bora. Vamos seguir aqui. Fica tranquilo e tal. Então assim, o nosso trabalho hoje é esse. Né? Tanto como você falou de dentro de campo, dessa questão aonde é a lacuna hoje das categorias de base referente à parte técnica, né? Que é o trabalho do MJ, e paralelo essa questão da mentoria para os pais e para os atletas aí, para mostrarem para ele o processo, mostrarem o que eu vivenciei, o que o Juninho vivenciou, como eu te falei. Cara, eu tive todos os processos de um atleta. Taxado como joia,
que valia milhões. 3 anos após, ninguém me queria. Tive que retomar minha carreira fora do país, porque no país ninguém me queria. Taxado como baladeiro. Não era atleta. Não tinha um nível bom, porque realmente no profissional não performava. Nos meus primeiros anos não performei. E aí eu tive que retomar minha carreira na Turquia. Volto, querendo parar de jogar. E aí retomo novamente nessa questão de dar passos para trás, jogar uma Série B. Agradeço o Guaratinguetá até hoje, porque eu retomei através lá, mas era o pior campo da Série B. Nunca tinha jogado uma Série B. Eu ganhava 10% do que eu ganhava do meu salário na Turquia. Retomei de verdade. Paguei o preço porque eu tinha o objetivo de voltar para uma Série A. E aconteceu, e eu terminei minha carreira com 37 anos jogando Série A de Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, assim, eu passei por todos os momentos que um atleta passa. Então, hoje, é como eu falei, é entregar o que o futebol me deu, devolver o que o futebol me deu para esses pais e para esses atletas. Bom demais, meu amigo. Você falou A gente já tinha tocado nesse assunto, e eu quero saber a tua percepção. Com base no teu conhecimento, na tua vivência, na tua experiência, em relação a talento, o que os clubes estão procurando nos atletas em relação a talento, esforço, técnica, tática, física, comportamental? O que eles procuram? É algo que a gente tem discutido bastante, e com certeza vocês também já devem ter abordado isso. Tá? Infelizmente, o nível técnico do nosso futebol caiu muito, muito, devido a uma palavrinha mágica que está existindo aí no mercado, que é o tal do perfil. Há tempos, né? Que nem eu falei para você, eu parei de jogar, fiquei agenciando 3 anos. Então, parei em 2019. Então, fiquei ali 20, 21, 22 agenciando. E é algo que eu comecei a enxergar diretamente. E gerou várias conversas, até discussões com profissionais dos clubes. Porque chegava aqui a lista, carência. Lateral direito, mínimo 1,78. Zagueiro, mínimo 1,90. Aí eu falei, cara, é sério isso? Vocês não olham o atleta, se não tiver essa estatura, nem manda. Não, porque a gente está preparando, o nosso foco é a Europa, né? A gente vender jogadores para a Europa, e esse é o perfil e não sei o quê. E eu lembro até hoje, que no zagueiro, era categoria sub-17, se eu não me engano, 1,90. Eu fui lá e puxei. Rapidamente aqui, ó. Zagueiros que estavam jogando Premier League nas ligas da Europa. Cara, eu puxei assim, ó, rapidamente, 8 zagueiros jovens, que jogava Premier League e La Liga, que não batia 1,86. O maior tinha 1,85. Caras que valiam milhões, que jogavam na seleção do país e jogavam em grandes clubes da Europa. Aí eu mandei para ele, falei, mas que Europa que vocês estão vendo? Enfim, então para mim, hoje, os clubes infelizmente têm mudado. Os que fazem diferente estão revelando atletas realmente com o perfil, com o estilo do futebol brasileiro. Mas hoje está muito tático e físico. Iniciação e formação, tático e físico. E aí eu vou te falar. Físico. Por quê? Porque resolve o problema do treinador naquele momento. O garoto que tem aptidão física, a maturação precoce que nós falamos, ele vai desenvolver nas categorias de iniciação e formação melhor do que o outro garoto, a grande parte, porque vai ganhar na força e na velocidade. Então, o treinador, que infelizmente hoje nas categorias de base, como é no profissional, ele não sabe se ele fica 1 ano, 2, 3 anos na categoria de base, e ele quer mostrar que ele é bom, na hora de escolher um garoto que é técnico, mas é franzino, e vai dar um resultado daqui 2, 3 anos, ele escolhe o que tem a valência física, que vai dar o resultado para ele naquele momento. E aí começaram a se criar isso devido a esse imediatismo. Culpa de quem? Do treinador? Não. A culpa é do gestor e do diretor que está dentro desse clube. É o topo lá da pirâmide. Migão, vem cá. Vinícius é o treinador? Vem cá. 15, 17, 20, iniciação. Olha só. Resultado é importante. Mas não pode vir na frente da formação. É muito básico isso. Mas que ninguém, infelizmente, tem seguido. Olha só. Metodologia é essa. A forma de trabalho é essa. Eu vou te cobrar para você aplicar através do seu método, da sua forma de trabalho, a metodologia aqui do clube. Porque a gente quer formar atletas com esse estilo de... Enfim. E aí vai em cima disso. É natural que você fazendo um bom trabalho, tendo bons atletas, pode demorar 1 ano, pode demorar 1 ano e meio, os resultados vão aparecer.
Mas a preocupação não é com o resultado, é com formar atleta. Certo? Então a valência física hoje ficou na frente nessa questão. E a tática... Não é o contrário? Do quê? Você está falando que a preocupação é formar e não ganhar. Isso. Então, aí devido a essa questão física. Ah, tá. Perfeito. Porque a física, o que acontece? Aquilo que eu tô te falando. Você pega hoje, você vai olhar, garotos de velocidade e de potência, ele não tem tanta qualidade técnica, mas ele sobressai, porque ele dá um tapa na frente do garoto que não tem velocidade, tchau. Ele vai ter 10 chances, ele vai fazer 3 gols, 3-0 pro time dele. Ainda mais quando você pega a iniciação, que aí começa a ir pro campo aberto, cara, é notório. É notório a questão da força física fazer a diferença. Entendeu? Então, tá muito baseado nisso, por causa do resultado. E aí a questão tática. Aí entra esse outro lado. Hoje, se você for pegar um garoto da questão, nas categorias de base, da grande maioria dos nossos clubes, sub-15, sub-17, ele sabe muito mais de tática, muitas vezes até do que o próprio treinador e comissão técnica. Joga muito FIFA. As nomenclatura lá nova, vai saber tudo. Agora, a bola no pé, os fundamentos, que é o básico do futebol, vai ter várias dificuldades. Pega os laterais aí, manda cruzar a bolinha lá para você ver quantos que vão cruzar atrás do gol. Pega um zagueiro, faz um específico com ele de cabeceio, de quantos vão ter dificuldade. Tudo em clubes, tô falando de alto nível. Começaram a colocar agora um programa PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, que nada mais é do que o fundamento que tinha antigamente. Para fazer o quê? A parte. Porque dentro dos treinamentos já não se faz mais. Beleza, pelo menos estão fazendo isso, retomando essa questão. E aí a tática entra nisso. E aí uma coisa que eu não sou contra, tá? Mas gera uma polêmica isso daí, da questão do acadêmico e o ex-atleta. Sabe que existe muito essa polêmica. Eu gosto do acadêmico com o ex-atleta. Essa junção é muito massa, desde que sejam bons profissionais. O ex-atleta que não estuda, que não corre atrás, nada mais é de um ex-atleta que ele não vai saber dar um treino, velho, de qualidade. Ele não sabe. Quantas vezes aí você já viu ex-atleta fazendo curso falando, eu fiz mais de 1000 e poucos treinos na minha vida, mas eu não ia saber dar um treino. Então você precisa estudar para você saber, pô, eu gosto numa equipe que joga de tal forma, como que eu vou treinar? Como que eu vou criar uma metodologia que vai em cima do que eu defendo e do que eu acho ideal? Você precisa de estudo. E o acadêmico ter essa questão do ex-atleta porque ele não venceu. E na base é necessário para ensinar. Como é que você vai ensinar um garoto a bater na bola se você não sabe bater na bola? O gesto técnico correto. Você mostrar para o garoto, ele visualizar a batida na bola, um cabeceio, um domínio orientado, enfim. Então precisa ter. E aí a questão tática bate muito do quê? Os acadêmicos. Tem muito acadêmico. Tem muito cara bom pra caramba que nunca jogou. Mas dentro da formação, por que você direciona mais pro tático? Trabalha mais o grupo? Porque a questão do fundamento você não sabe. E hoje grande parte dos clubes que está fazendo PDI contrata o quê? Ex-atleta. Para ensinar. Então, assim, batendo nessa... O que os clubes estão buscando, infelizmente, ainda é a questão física e tática. A questão técnica, poucos clubes têm trabalhado isso e eu sempre falo, um que é referência... Eu acompanho o trabalho assim, né, de longe, pelo estudo, não só de redes sociais, mas sempre que tem algum case, alguma coisa, eu procuro estudar, que é o João Paulo no Palmeiras. Entendeu? Ele conseguiu o que todo mundo procura. Revela jogadores de muita qualidade, ganha e sobe esses atletas têm oportunidade no profissional e consegue performar. Então, é o que todo mundo procura. E por que ele tem feito isso? A questão do trabalho técnico individualizado. Ele fala, aqui a gente desenvolve o atleta tecnicamente. Ele precisa se desenvolver individualmente, está muito acima, para depois juntar com essa questão coletiva. E aí essa questão do específico, da questão do PDI, eles têm feito bastante lá no Palmeiras e têm tido resultado. A próxima pergunta, você já falou um pouco sobre isso. E o seguinte, eu quero que seja na visão que você enxerga com os clubes. Tá? Porque nós temos nós vamos para a mesma linha, né? Sim. Que é ganhar ou formar, e se enquanto tá ganhando, tá formando, e se enquanto tá formando, tá ganhando. Mas qual que é o foco que tem que ser? E não adianta simplesmente a gente falar que é os dois, porque o Palmeiras consegue fazer os dois. O Flamengo consegue fazer os dois. E aí. Olhe lá. E então, ganhar ou formar? Formar disparado.
Formar disparado. Categoria de base, cara, é formação. É formação. Ah, mas aí batem na tecla, né? Pô, você vai formar um garoto derrotado que ele só perde. Não é sobre isso. Porque só ganha um. Então eu vou focar só em ganhar. Então ainda mais que a gente está formando um atleta, o resto não presta. É o que a gente sempre fala. Todo mundo vai em busca o quê? De ganhar. Ganhar, ganhar. Até para ser competitivo. Para se tornar um vencedor. Mas me desculpa, você sendo vencedor na base não quer dizer nada no profissional. É formar o atleta tecnicamente, com todos os pilares que a gente sabe que é importante para o atleta se tornar de alto nível. A tática é importante, a parte física é importante e a técnica é importante, né? Esses pilares com a postura, o comportamento, a disciplina que nós falamos. Mas nunca o resultado na frente do formar. Nunca. Minha visão sempre vai ser de formação. Ó, chegou uma pergunta do diretor. Ele mandou aqui, ó. Qual foi o momento da sua carreira que você teve que mudar a parte mental? Eu mudei minha parte mental, comportamental, quando eu saio. 2005. Briga com... vem nessa. Para. Foca em mim aqui. Para. Eu não queria falar disso, mas já que ele falou... Eu sempre falo, conto. O corte vai pro meu pai, que meu pai é Corinthians, filho. Então. Aí ele vai gostar. Eu sempre falo com os atletas sobre isso. E eu vou te falar, pós, né? Então, assim... O diretor não tem ideia do que tá acontecendo. Diretor, depois você vai ficar sabendo. Ele é 2001. Não sabe. 4 aninhos, tinha 4 anos. Ai, meu Deus, tava nas fraldas. E briga com o Tevez, né? Então, assim, você vê que o cara é maluco. Sobe da base, tá na base, o cara vai na Disney e briga com o Mickey. É tipo uma parada assim, bate no Mickey, né? Então eu tava no Corinthians, 2005, os Galácticos, e simplesmente eu fui brigar com o homem que era a estrela do Corinthians naquela época, que pagaram milhões. Então, assim, pra ver como o cara já era fora da curva. Mas pra... Pro lado errado. Errado. É o que eu falei, ó. E aí eu falo sempre com os mentorados. Olha só, 7 anos no Corinthians. Cara, 2005, eu tinha subido 2000, 2001. Já era 5 anos ali. Não tinha tanta oportunidade. Pô, noite. Só merda. É a realidade. Eu falo muito sobre isso. Todo mundo fala, mas pô, o cara faz isso. Lógico, eu errei. Eu vi como me prejudicou. E hoje eu quero ajudar os jovens também porque teve coisas boas e coisas ruins, né? E essas daí, essa questão da briga, né? Pô, querendo sair do Corinthians na época, devido a essa questão de ser muito jovem, ter jogado seleção de base, todo mundo ainda olhava com aquela questão, pô, é um atleta que tem uma capacidade de estar performando. E aí eu tava sem jogar, às vezes nem pra jogo eu ia, reserva e tal. E aí eu não tinha empresário. Flamengo, Atlético e Inter. Querendo. Tinha chegado lá e o clube não te libera. E eu ia pessoalmente, porque eu não tinha empresário. Falar pro diretor, pô, me libera e discutir aí, não sei o quê. Então já com a cabeça cheia. Isso daí uns 2, 3 meses assim. E aí, num treino pegado, não tinha nada contra o Tevez. Argentino, o cara era na dele. E não sei o que. O bicho pegado, ele deixou o cotovelo aqui, meio lado desceu, já olhou aqui. Toma, pancadaria. Porrada, separaram. Tá, beleza. Aí passou 1 semana, 2. Aí o clube viu que eu realmente estava também fazendo merda fora de campo. O cara me chamou e falou, tá bom, pode ir. Aí o Tite estava no Atlético Mineiro, eu fui pro Atlético. Cheguei lá no Atlético, o Tite me chama. Olha só, cara, sua fama aqui pra mim trazer você porque foi difícil. Eu banquei você, não vai fazer merda. Não, professor, pô, obrigado pela oportunidade e tal, não sei o quê. 15 dias eu tava fazendo merda de novo. E aí me chamou, me deu dura, tá? Nesse momento que ele me chama, foi quando eu viro a chave e viro atleta. Que eu falei assim, ou eu paro, ou vão parar comigo. Eu vou parar minha carreira com 28 anos. E aí foi quando eu tive a mudança mental, né, de mentalidade. E aí entra, consequentemente, postura e comportamento realmente de um atleta. E aí foi quando eu... Primeira coisa, sempre brinco, né? Falo com a Digníssima, 20 anos juntos. E aí eu falo, foi ela que me salvou. Porque eu, na minha cabeça, eu falei, pô, preciso dar um jeito. Arrumar uma mulher legal pra estar junto. Filho, já pensei logo. Eu que dei o golpe da barriga. Tipo assim, E aí eu peguei
E fui, aí foi quando eu conheci ela, lá em Minas, né? Ela é mineira. Conheci minha esposa. E aí volto pra São Paulo casado. Voltei pra São Paulo já casado. Minha filha hoje que tem 20 anos, né? A Vitória. Aí minha esposa ficou grávida e aí eu tomei o rumo. Aí virei atleta, velho. Virei atleta, foi quando eu vou pra Turquia, tudo, viro atleta. Tem as dificuldades, pagando preço por anos sem ser atleta, bebida, sem dormir, muita lesão. E o caramba, não tendo essa coisa, veio a lesão. Mas a mudança mesmo partiu ali com meus 23 para 24 anos, quando aconteceu todas essas situações que fez eu repensar. Ou eu paro ou o futebol vai parar comigo. Ô, meu, foi por causa de vocês que eu parei de torcer pro Corinthians, mano. Por quê, velho? Corinthians e Cianorte Maringá. Você tava nesse jogo? Não, não tava no jogo. Eu não Corinthians tava. e Cianorte Maringá. Primeira vez que eu vou no estádio, meu pai falou assim. Meu pai corintiano, meu falecido avô corintiano, e a coisa que ele. Assim, ó, meu avô e minha avó tiveram 6 filhos. 3 homens e 3 mulheres. Dos 3 homens, meu avô era corintiano. Aí dos 3 homens, meu pai é corintiano. Um outro filho palmeirense e o outro São Paulino. De quem que você acha que o meu avô gostava mais? Não precisa nem falar, né? Aí, poxa, só que morando em Maringá, cara, maringaense, londrinense, tudo torcia pra time de São Paulo. Sim. E não era diferente ali. Só que eu nunca tinha ido no estádio pra ver um futebol profissional. Aí meu pai falou assim, amanhã você vai faltar na aula. Aí eu falei, eu vou faltar na aula? O que vai acontecer? Nós vamos no jogo do Corinthians. Falei, nós vamos no jogo do Corinthians. É contra o Cianorte, né? Vambora. Chegamos lá. 3 cocos, rapaz. Falei, o quê? Isso é ser corintiano? Sofrer desse jeito? Não quero. Nunca mais. Louco. E meu pai até hoje. Meu pai não perde um jogo do Corinthians. Pode ser do profissional, da base ou do feminino. Não, mas corintiano é assim, velho. Cara, Corintiano é assim. Eu já vi meu pai deixar de ir em churrasco, Corinthians... festa por causa do Corinthians. Corintiano é assim, velho. E a maior decepção dele é que eu não torço pro Corinthians. Mas enfim. Pô, levou bem no dia errado, né, velho? Deu azar, deu azar. Deu azar, né? Deu azar, velho. Até a próxima pergunta, o diretor tá bom de pergunta aqui também, velho. Ele falou, tá mandando bala, velho. Qual foi a principal lição que o futebol te ensinou e que você faz questão de passar pro teu filho? Principal lição? Pô, boa pergunta. Cara, eu sempre, assim, ó, com todas essas questões que eu falei aqui, algo que eu sempre priorizei. Os princípios e o caráter. De ser uma boa pessoa, independente de qualquer situação. Muitos erros que eu tive na minha carreira foi me prejudicando. Nunca prejudicando ninguém. E o que eu passo sempre é, cara, o que é teu, tá guardado. Deus sempre vai te direcionar, faça a sua parte, mas nunca passe por cima de ninguém. É um jogo, assim, quando envolve, né, muito dinheiro, fama, existe a tal da vaidade. Muito atleta, não é nem muitas vezes que ele é maldoso, que ele tem mas a questão da vaidade prevalece, a questão de tem que ser eu, não ele, sabe, e torcer contra. Eu já trabalhei com atletas, e para você ver que eu defendo muito isso, meus principais amigos sempre foram zagueiros. Até porque concentrava bastante com eles, né? Concentrava, e a questão que eu tô falando que eu procurava ajudar, depois mesmo mais velho, e não tinha essa rivalidade. Muitas vezes eu era banco, o atleta era meu reserva, e a gente tinha essa... Porque eu sempre tive essa questão. O que é de... Pô, tá performando, é você, não é? Mas eu tô bem, o treinador tá me dando oportunidade. O atleta não tem nada a ver. E eu já trabalhei com atletas que eu já sabia que ele tinha essa questão. Entendeu? E não conseguia diferenciar. Então o que eu passo pro meu filho é assim, ó. Princípios e o seu caráter. Isso aí, velho, leva do início da vida, né? Da vida, não só do futebol. E o futebol me ensinou isso. Porque também eu conquistei as coisas sem precisar tá passando por cima de ninguém, fazer sacanagem com ninguém, entendeu? Porque é aquilo. Errei, mas nunca pensando em prejudicar nenhum atleta, nenhum profissional que trabalhou comigo. Já bati de frente, já discuti, já dei de dedo na cara de atleta, já tudo. Mas sempre em prol do grupo ou de algo que eu defendia como certo, mas nunca para prejudicar ninguém. Se tivesse a oportunidade, óbvio que isso é utopia e não existe, mas se tivesse a oportunidade de voltar e fazer diferente, o que você teria feito? Sido atleta no início da minha carreira, como profissional. Eu fui atleta
na iniciação do que eu sempre falei. Nunca perdi um treino. Nunca cheguei atrasado. Nunca. Na minha iniciação e formação, assim, ó. Pô, quantas vezes febre, minha mãe, não vai, eu vou. Ia jogar. Nunca fiquei de fora. Então, assim, eu fui atleta, iniciação, na formação, e aí me perco no profissional. Num momento tão importante, realizei meu sonho. Pô, cheguei lá, contrato bom. Sabe? Aí é onde eu me perdi. E eu tenho certeza que se eu fosse atleta nesse período, eu tinha performado e a minha carreira tinha tomado um rumo diferente. E é o que eu falo. E aí eu bato na tecla da minha formação. A minha formação eu não passei por... Não dificuldades, porque você está num grande clube. Batia 1000 cabeças por ano lá para querer entrar e tomar o seu lugar. Entendeu? Então eu tinha que provar todo ano que eu era bom para se manter lá. Então tinha suas dificuldades. Eu tinha minhas dificuldades. Estava de ônibus, metrô, acordava 5 horas da manhã. Tinha todas as minhas dificuldades, mas eu sempre fui atleta. Mas o que eu falo da dificuldade dentro de campo da questão é o quê? Eu nunca fui um reserva. Eu sempre fui titular. Eu não passei por frustrações na base para valorizar mesmo de verdade quando eu chego no profissional. Porque eu achei que no profissional, o cara que eu fui na base, eu tinha que ter cadeira cativa no profissional. Opa, eu tenho que ter uma vaga aqui, tá doido? Sou campeão do mundo, sou capitão em todas as categorias de base. Aí eu estreiei, fui bem pra caramba. Pô, mas eu tava num time de 2000 que foi campeão mundial lá. Fenômeno. E eu não tive essa humildade de enxergar isso por quê? Eu não passei por frustrações, eu não tive tanta dificuldade na base. Então, muitas vezes o atleta precisa passar nisso e eu falo muito. Os pais às vezes não entendem quando eu falo, seu filho precisa passar por frustrações e dificuldades para valorizar cada conquista que ele tem. Pô, imagina só, cara, eu corintiano de São Paulo, entrei com 10 anos, viro profissional com 17, realizando o sonho, Pacaembu lotado, tá, não sei o quê. Agora é hora de focar. Foi onde eu me perdi. Então, se pudesse voltar atrás, seria nesse momento aí. E qual conselho você daria para os pais que sonham mais com a carreira dos filhos do que os próprios filhos? Urgentemente muda, que ainda dá tempo, porque tá aí, já todo mundo bate nessa tecla, menos de 1% chega. Menos de 1% chega. E aí, sabe o que acontece com essas famílias? Eu falo muito sobre isso. Famílias frustradas, jovens frustrados também, porque eles enxergam que, pô, meu pai e minha mãe ficaram tristes porque eu não virei atleta profissional. E ficam perdidos sem rumo. Muitos ficam depressivos, próprios pais e os atletas, os jovens também. Então, assim, o que eu posso falar realmente é muda. Muda. Assim, ó, eu falo para os pais o quê? Enxergue o futebol como qualquer esporte. Eu tenho certeza que o seu filho na natação, você não tá lá brigando porque ele chegou lá, não sei quantos, com o pai do menino que foi campeão. No seu filho no tênis, você não vai ficar lá brigando, discutindo, filho, não sei o que, você tem que ganhar, você tem que ser não sei o que, vem aqui que eu vou te ensinar e não sei o que essa loucuragem. Então, enxergue o futebol como qualquer outro esporte. E não acha porque você ama futebol, porque você assiste futebol todos os dias, porque você joga no amador, porque você tentou ser jogador, que você entende de formação. Porque, como nós estamos no país do futebol, todo pai acha que entende de futebol. Pais, né? Incluindo as mães aí, os pais acham que entende de futebol. Ele entende para falar de futebol no boteco, com um amigo dele, tá, não sei o quê. E isso aqui não é querer achar que nós somos os donos da verdade. Mas quando fala de formação, como eu tô falando, eu tenho 43 anos. Tô no futebol, aí mínimo mais de 30, certo? Eu preciso estudar para mim falar sobre formação com atletas, para me ensinar diariamente. E aí um pai que só assiste jogo, que tentou ser jogador, que joga no amador, ele acha que ele tem conhecimento. Me desculpa, não tem. Para você falar com teu filho o que precisa fazer, o que você não tem conhecimento. Do que é o mercado, como funciona, o que ele espera. Então assim, ó, deixem na mão de profissionais de confiança. Pesquisa, corre atrás, porque tem muitos bons profissionais. Tanto para treinar, como para direcionar.
E deixem esses profissionais trabalharem. Sejam somente pais. Relação pai e filho, somente é o que eu falo para eles. Não confundam as coisas porque atrapalha. Quando você confunde essa questão, você atrapalha a convivência de pai e filho. Fica estremecido essa questão. Porque você leva essa... É cobrança. A gente cansa de ouvir dos nossos mentorados. Culturalmente no Brasil, nós falamos que aqui todo pai, e quando a gente fala pai, já tá pai e mãe, né? Eles têm 3 profissões. A primeira profissão de fato, médico, dentista, advogado, administrador, seja lá o que for. A segunda profissão é entendedor de futebol. E a terceira é entendedor de política. Eu não sei por que cargas d'água, eles exercem a profissão de segunda a sexta, a primeira, e quando chega sábado e domingo parece que aflora, né? A segunda e a terceira a profissão. E assim, eu já fui questionado algumas vezes sobre isso, e tá tudo bem. Se for no âmbito de querer extravasar e tudo mais, mas quando envolve a formação de terceiros, tem que tomar muito cuidado com o que fala. Até porque eu não quero entrar no mérito da política, tá? Mas a gente não pode chegar e falar que tá todo mundo errado, ninguém tá nem aí, tá tudo... Deveria não ser desse jeito, ser desse jeito. E aí a gente fala, não, mas é a política. Mas aí no futebol chega a mesma coisa. Chega no futebol, tá tudo errado, não deveria ser desse jeito, deveria ser desse jeito. E aí eu vou ver, cara, o pai, ele não, na profissão dele de segunda a sexta, ele não é o melhor ainda no que ele faz ali. E quando você matricula teu filho numa escola, num projeto, ou ele tá numa categoria de base, significa que você tá terceirizando, sim, a responsabilidade da formação desportiva do seu filho para aqueles profissionais. Aqueles profissionais, naquele momento, eles são capacitados para poder fazer o desenvolvimento do teu filho. Acontece isso, você usou o exemplo do tênis, etc. Mas acontece isso na escola formal de ensino. Quando você matricula teu filho, e aí você não fica lá indo todo dia falar assim, por que você está ensinando Bhaskara desse jeito? Por que você... Não, tá errado? Não é assim que funciona, né? Ao mesmo tempo que, essa história é legal, de um pai que era mecânico, e mecânico dos bons, tá? Só dos top. E, pô, ficava enchendo o saco do filho, treinador e tudo mais. Aí, essa história de um amigo nosso, que ele é observador. Ele pegou um dia, colocou mais um amigo dentro do carro e foi lá na mecânica. Chegou lá e... Você conhece a história? Chegou lá, falou, ô amigo, tudo bem? Tudo bem? E o filho dele jogava no time que ele trabalhava. Aí ele falou, abre o... Eu tô com... Tá um barulho no capô ali, você pode dar uma olhada? Na hora que o cara abriu, ele falou, aqui, o barulho é aqui, ó. Tô falando pra você que é aqui, faz isso, faz aquilo. O cara falou, ô, dá licença, eu sei o que eu faço. Eu falei, pois bem, a gente também sabe o que faz lá. Isso. O pai nunca mais falou mais nada. É isso. Mas, de novo, a gente entende que culturalmente parece que é certo. Mas o certo, por mais que todo mundo esteja fazendo, não quer dizer que é o certo... Mesmo que pouca gente está fazendo, não está dizendo que está errado. Ao mesmo tempo que o errado que todo mundo está fazendo não quer dizer que é certo. É isso. Só que as pessoas acabam confundindo. E no final, quem é prejudicado é quem está passando pelo processo de formação. O prejudicado é o filho, que eu sei que a grande maioria dos pais é a coisa que ele mais ama na vida. Então, assim, eu falo muito, aí muitos pais ficam bravos. Ignorância, mas quando eu falo de ignorância, é a falta de conhecimento. Né? Perfeito. É isso. É ignorância. A falta de conhecimento faz com que os pais... Porque assim, ó, quando o pai... É o básico. Quando o pai entender isso que nós falamos aqui agora. Ei, um bom profissional e deixe ele trabalhar. Acabou. Acabou. Escolha o lugar. Porque aí, assim, o clube você não escolhe. Você é escolhido. Só se o menino é um fenômeno e tiver aí 5 clubes atrás dele, ele vai, opa, quero esse. Mas aí quando ele vai escolher aí, ele vai pela camisa, ele vai pelo dinheiro, né? Ele nunca vai escolher, nunca. Mas assim, procure a escola, o projeto e deixa esse profissional trabalhar. Acabou. Ah, mas meu filho não joga... Assim, a outra coisa que eu falo muito e os pais ficam bravos. É muito esquema nesse futebol. Só é jogador de empresário que chega. O futebol de hoje só é de quem tem dinheiro. Então, se fosse assim, nas categorias de base, só teriam filho de ricos. E, subindo para o profissional, também só filho de ricos. E se a gente for ver, esmagadora, grande maioria ainda continua sendo garotos de periferia.
de família, de classe média para baixo. Então aonde que está essa realidade que todo mundo... Sabe o que é isso? Terceirizar a culpa porque o seu filho não está performando. Pode ter o esquema que for. Eu falo, tu tá num projeto, tá num coisa. Meu filho tá voando. Quem falou isso pra você? Não, eu que tô falando. Eu que tô... Entende o quê? Não, o pai do menino lá que falou. O pai dele é o quê? É o que eu não sei o quê. Me desculpa, amigão. O treinador em um projeto, em uma escolinha, pelo amor de Deus, que o nível já é um pouco já mais baixo. Se o seu filho estiver pedindo passagem e ele não tá jogando, não tomou o Gardenal, o treinador. Manda ela tomar o Gardenal. Então, assim, vou te falar que de 99, que possa ter algo desse tipo. E se tiver, pega o seu filho que está performando tanto, tem milhares de escolas e de projetos, tira ele lá e coloca lá. E fica quietinho, vamos ver o que vai acontecer. Só que o que acontece? Tira porque é do treinador lá, o treinador tem os preferidos, não sei o quê. Vai lá, vai para outra escolinha. Vai olhar lá, o menino tá lá, sentadinho, na casinha do Mickey. É isso, essa é a história. Então, assim, os pais ficam bravos quando falam, que não sei o que, só de empresário. Óbvio que tem sim os empresários que têm relação com o clube, que os clubes devem o favor, mas você acha que o empresário vai botar o pé de rato lá para jogar? Ele vai usar da influência dele para oportunizar um atleta que ele vê que tem condições. Porque eu sempre falo, campo não mente. O campo não vai mentir. Tem os esquemas que vem o filho... Tem, a gente não é aqui hipócrita de falar que não existe. Lógico que existe. Mas vai até aqui, ó. Até aqui. Porque o campo não mente, amigão. Quando você já viu estrear num clube grande, num clube de garoto que não tinha condição nenhuma, porque o pai era rico e pagou a coisa? Não tem, cara. Vai até o certo. Na minha época, tinha isso. Garotos que tinham relação com o diretor, com o conselheiro, que não sei o quê. Tá bom. Chegava até o 15... Até o 17. Hoje em dia, devido aos picaretas, chega até mais longe, mas num profissional de alto nível, não vai. Véio. Não chega. Vai lá. Pagou pra estar lá jogando, com todo respeito, série B de estadual. Aí beleza. Só pra falar que virou jogador profissional. Mas alto nível, esquece. Não vai ter. Não vai ter. Falei, diretor, que ia ser pancadaria hoje? O menino não brinca serviço não, filho. E eu falo isso, Vinícius. Os pais ficam, cara, assim, ó, eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça dos pais, pra falar o que eles querem ouvir. É pra falar a realidade, velho. E é o que eu falo pros atletas. Tem muito atleta hoje com dificuldade dessa questão mental. Do quê? Da personalidade. Personalidade. Sabe, se é aquele atleta que nós falamos agressivo, pé na bola, com bola que toda hora quer o jogo e não sei o quê. Porque os atletas que têm esse perfil hoje é o que se destacam. Muitas vezes não são os melhores tecnicamente, mas é o que se destaca. E aí hoje é muito garoto que... Mas muito devido à criação de hoje. Aí o garoto não, é tímido, aí chega no campo, fica ali, aí olha o time. Nossa, vamos jogar com aquele tal time. Amigão, eu falo pra ele, se você continuar assim, já pode estudar. Já pode estudar, velho. O alto rendimento não tem espaço para... Você é bom, mas se tu continuar com essa postura aí, esquece, amigão. Vão te atropelar, esquece, vai estudar que você vai só perder o seu tempo. E os moleques ficam até assim. Por quê? É pra falar a realidade, velho. É pra ajudar realmente essa questão. Muda a sua postura, aí você vai ter chance, porque o talento tu tem. E o garoto que às vezes está tomando o teu lugar é menos talentoso do que você, mas tá com essa fome, o negócio dele é pé na bola toda hora porque é a oportunidade dele, migão. E aí entra aquilo que a gente sempre fala, a fome vem da onde? Infelizmente, ainda, e é uma coisa que eu tento entender, tá? E aí até falando com profissionais, eu queria te fazer essa pergunta. Em outros esportes, vamos pegar o tênis. Falando da fome, tá? A fome no futebol vem dos menos favorecidos. A opção dele é só essa para salvar a família. A gente conhece inúmeras histórias aí de atletas que chegam ao alto nível e sempre falando sobre essas questões. E aí, trazendo para outros esportes, vamos trazer o tênis, que é um esporte já de classe média para cima. Como que esses atletas, por exemplo, do tênis, são disciplinados, têm uma fome do caramba, mas vem tudo de família estruturada, financeiramente. E não entra a questão de é minha única opção, eu tenho que fazer isso para salvar minha vida. Mas são um baita de uns atletas dedicados que jogam partidas de 3, 4 horas. Entendeu? Então, como que esses atletas têm essa fome? Dentro do futebol, a gente não consegue
ter esses atletas que os pais fazem e tudo, e esse atleta ter essa fome igual desses que vêm de família menos estruturada financeiramente? Eu queria saber o que eu sei hoje há 30 anos atrás. Mas isso é impossível porque a vida não é assim que funciona. Só que eu, em 2012, me ensinaram uma coisa que eu nunca mais esqueci. E eu trouxe para os meus negócios, para minha vida, que é, primeiro, quem tem vontade tem metade. E complementando isso, quando o porquê é forte, o como de que jeito não interessa. Você vai lá e você conquista. E isso não surge da necessidade. Isso surge do real interesse, da vontade genuína de fazer aquele algo específico. E aí isso não é porque é fome ou porque é menos prevalecido, nem nada do tipo. É porque você senta pra conversar com a pessoa, não é que ela só fala daquilo, mas você olha no olho dela e você fala: caramba, o come de que jeito eu não sei, mas a pessoa vai chegar. E isso parece que é diferencial competitivo. Hoje, no tempo de hoje, em qualquer esporte, isso é diferencial competitivo. O quanto antigamente era básico, era pré-requisito. Então, hoje quando você senta pra ver, de novo, independente da modalidade, você vê um atleta que tem esse brilho no olho, tem essa fome, tem essa vontade, e fome não é, de novo, de tá passando fome. É porque o cara quer, ele já tá um passo à frente dos demais. Não era pra ser um diferencial competitivo, mas acaba sendo porque a média, a maioria, acaba indo, ah, der, deu, não der, não deu. Vamos ver no que vai dar. Se der certo, beleza. Se não der, tá bom também. E a maioria sim. Concorda? Concordo. Aí eu bato só em uma situação, tá? Porque aí eu e o Juninho, você fica trazendo coisas pra gente ficar. Mas eu queria, assim, ó, como que um garoto que vem de uma família estruturada financeiramente, ele diz amar o futebol e ele ama, porque assim, ó, ele treina na escola, ele faz específico pra técnica, faz específico pra parte física, ele ama, tá, o futebol. Mas por que que esses atletas não conseguem chegar? Porque é isso que você está falando, diferencial hoje. Mas por que que ele não alimenta isso? A minha visão, tá, do que eu vejo. Na grande maioria, que quando vem dessa família estruturada, ele não conquista muitas coisas. Os pais vão tirando as pedrinhas do caminho, ele não se frustra, ele não tem tanta dificuldade. E aí você constrói um tipo de pessoa, atleta, que não sabe lidar com frustrações e dificuldades. Quando tem a primeira dificuldade, ou a segunda, a gente fala primeira, mas aparecem as dificuldades e eles pulam fora. Porque estão com essa visão que essa ideia não é porque meu pai tem dinheiro, eu posso ir lá assumir a empresa dele, ou eu posso fazer outra coisa, entendeu? Então, na minha visão, e eu falo sobre isso, dos pais deixarem, mesmo de família estruturada, deixa eles quebrar a cara, deixa eles seguir o caminho deles e não fiquem, porque tem esse poder, tem conhecimento e o poder aquisitivo de tirar as pedras no caminho dele, porque você vai fazer o seu filho, com certeza, quando ele tiver qualquer dificuldade e frustração, que no futebol vai ter, velho, vai ter, não vai ser mar de rosas, lugar, né? Em todo lugar, na verdade, ele vai correr. Ele vai correr. Então, na minha visão, bate muito disso. Porque é só a questão do plano A, plano A, plano A. Eu tenho que virar, porque eu tenho que salvar a minha família, só isso também não vai. Sabe por quê? Quantos garotos de periferia largam quando faz 15, 16 anos, porque vai para o lado mais fácil, aonde vem o dinheiro mais fácil? Quantos? E ele só tem esse lado. Mas ele não é aquela paixão do futebol, não é o brilhar dos olhos de estar lá botando o pezinho dentro de um campo e ser profissional. Ele larga. É a única opção que ele tem na vida dele, ele só sabe fazer isso. Só que apareceu uma oportunidade mais rápida, ele foi para esse lado. Então tem muitos que ficam pelo meio do caminho também, que passa por essa situação de ser só o único plano de salvar a vida da minha família. Então não bate nisso. Eu falo dessa questão que você falou, o brilho nos olhos. Aí entra o pilar que eu te falei lá, a identidade. E foi falado isso na Copa do Mundo. Messi, na entrevista dele, a última, para a final, pressão, Messi, tá não sei o quê. Ele chegou e falou assim, nós aqui, a grande maioria, 100%, nós saímos de clubes de bairros, de maioria de periferia. E a gente resgata o atleta lá daquele momento, que é apaixonado por futebol, que estava jogando por prazer, e a gente trouxe para nossa carreira e a gente traz para uma Copa do Mundo. É aquele mesmo garoto que sonhava, que não sei o que. Ele falou isso na entrevista. E entra a parada da identidade. Por que o argentino é assim? Porque não se perde a identidade.
E aí, só resumindo isso, a fala do Rafinha, nem vi a entrevista dele, né? O contexto geral, mas só de um atleta abrir a boca para falar o que ele falou da questão lá, a gente vai para uma Copa do Mundo, mas ninguém perguntou pra gente, era a nossa época de férias. Né? Ele falou isso e viralizou. O atleta abrir a boca para falar isso, só de ele falar, no seu contexto, já ele tá perdendo já a identidade dele. Porque lá, quando ele iniciou, entrou numa base aqui no Avaí, e o caramba, o sonho dele era o quê, se perguntasse? Vestir a camisa da seleção brasileira, jogar num grande da Europa. Como é que um cara que é atleta abre a boca para falar uma coisa dessa, que ele vai jogar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira? Enquanto a partida, o Messi estava falando, eu me preparei 1 ano para essa Copa. Então, tá vendo a diferença? Perda de identidade, velho. Sim. É perder a identidade, e essa perda de identidade faz que você não tenha essa fome que você falou. Que hoje é o diferencial para os atletas e antigamente era o pré-requisito para jogar futebol. Gostou, diretor? Vamos encerrando, mas eu queria que você falasse suas redes sociais, fizesse um convite para toda a audiência aqui que acompanha a Trilha do Futebol, para estar acompanhando o teu trabalho. E tomara que o pessoal... Tá qual? Tá aqui? Eu tenho certeza que agregou valor pra caramba e é muito rica isso, né? Eu acredito muito nessa troca. Você sabe coisa que eu não sei, eu sei coisa que você não sabe. A gente troca, todo mundo cresce, evolui e aprende. Eu acho que esse que é um dos sentidos da vida, né? Só que quando a gente faz isso num podcast, quem mais ganha com certeza é quem tá acompanhando. Então, deixa as tuas redes sociais, faça o convite pro pessoal acompanhar teu trabalho e eu vou ficar muito feliz se o pessoal for todo mundo lá para estar junto contigo. Pô, legal. Primeiro, te dar os parabéns, tá? Pelo trabalho que você vem realizando. A gente acompanha nas redes sociais, a gente acaba conversando também às vezes. Então, assim, é difícil ter pessoas que se dedicam, né? E diretamente como você faz essa questão da formação. E o trabalho hoje, né, que a gente conversou antes aqui, o trabalho que tu fez, a estrutura que tu tá já montando há um tempo, é realmente um trabalho de excelência, né, e que poucos têm a coragem de fazer o que tu faz. Então, assim, ó, parabéns, tenho certeza que tu já ajudou milhares e vai ajudar centenas de milhares de famílias e atletas com esse tipo de trabalho. Então, parabéns, o que você falou é isso mesmo, troca aonde todo mundo evolui e, com certeza, quem está assistindo a gente também. Então, fazer o convite, minhas redes sociais, né? O Instagram é Marquinhos_3, muito conteúdo, né, dessa questão de formação. Né? Temos o nosso podcast também, que é o Basecast, onde eu, Juninho e o Damir, 3 ex-atletas, um é preparador físico, o outro é o Juninho, que é meu sócio na academia de futebol e na mentoria, onde nós falamos sobre formação, às vezes levamos convidados também para tá conversando. Né? E é isso. Quem quiser conhecer mais, que nem alguns detalhes, me chama no direct ali no Instagram, que a gente pode conversar. E deixar o recado para vocês, pais, né? Como nós já falamos anteriormente aqui, procure adquirir um mínimo de conhecimento, porque sim, as tomadas de decisões no início, principalmente na jornada do teu filho, vão ser de vocês. Então os pais precisam adquirir o mínimo de conhecimento. As questões técnicas sempre direcionar, tem que terceirizar, mas o mínimo de conhecimento, que é o trabalho que tu faz, é o que a gente tem feito para vocês realmente tomarem decisões mais assertivas com algo que é tão especial na vida de vocês, que são seus filhos. Então, o mínimo de conhecimento, já que você quer estar auxiliando o teu filho nesse sonho, para você realmente tomar decisões assertivas. Então, essa mensagem que eu deixo para os pais aí. Boa, meu irmão. Obrigado pela entrega. Tamo junto. Obrigado por tanto. Eu que agradeço. É isso. Bom, TDFcast número 89, um fenômeno Marquinhos. Fiquem conectados conosco, porque temos novidades para trazer para vocês aí na próxima semana, tá bom? Beijo no coração de todo mundo e sempre um prazer. Valeu.